Fala galera, vamos resolver essa integral aqui, que tá bem estranha, né? É uma integral desafio. Nós vamos fazer então passo a passo de resolução. Basicamente, nós temos uma integral de x que multiplica a raiz quadrada de x, e dentro dessa raiz quadrada, nós estamos multiplicando isso por raiz cúbica de x. E dentro da raiz cúbica, nós temos o produto da raiz quarta de x. E assim, dentro da raiz quarta de x, lá dentro nós temos um produto pela raiz quinta de x. E isso vai continuar indefinidamente. Como que a gente resolve, então, um problema que aparentemente não tem fim? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que em situações semelhantes a essa, em que a gente tem aparentemente algo infinito, provavelmente nós vamos ter aí uma série de potências, cujo somatório resulta em um valor finito, beleza? Quase sempre vai ser assim. Então, nós vamos estar trabalhando com termos. Então, faz sentido a gente começar a separar esses caras aqui em termos. Ó. Esse primeiro cara aqui vai ser o meu termo A1. O produto dentre esses dois vai ser o A2 e assim sucessivamente. De maneira mais simplificada, o x eu chamei de A1, o x vezes raiz quadrada de x eu chamei de A2, o x vezes raiz quadrada de x que multiplica lá dentro a raiz cúbica de x A3, A4 e assim sucessivamente. Começando pelo A1, nós vamos ter que A1 é igual a x. Já o A2, conforme nós vimos, ele vai ter que ser x vezes raiz quadrada de x. Então vai ter que ser x vezes x elevado a meio, já que a raiz quadrada de x pode ser escrita como x elevado a meio. Usando o mesmo raciocínio, vamos determinar o A3. Então o A3 vai ter que ser x vezes raiz quadrada de x, e lá dentro da raiz quadrada de x nós temos um produto pela raiz cúbica de x. Então isso vai ter que ser igual a quê? Eu vou escrever que x vezes raiz cúbica de x é elevado a meio. Por quê? Eu peguei essa raiz que estava aqui e coloquei ela lá fora elevado a meio. Sobrou lá dentro x vezes raiz cúbica de x. Esse cara que está aqui dentro. Só que a raiz cúbica de x, por sua vez, eu posso escrever ela como sendo x elevado a 1/3. Então, reescrevendo esse cara, então vai ser x vezes a parênteses x vezes x a 1/3 elevado a 1/2. Show de bola? Aí o que nós podemos fazer? Podemos pegar esse 1/2 e distribuir lá dentro. 1/2 vezes 1 e 1/2 vezes 1/3. Então nós vamos ficar com x vezes x a meio vezes x que está elevado a 1/2 vezes 1/3. Esse produto aqui, ó, 1/2 vezes 1/3 e 1/2 vezes 1, 1/2. Show de bola. Raciocínio semelhante vamos fazer agora para determinar o termo A4. Então observe que a gente chutou que isso aqui são termos de uma sequência e nós estamos calculando esses termos procurando um padrão. Então A4 vai ter que ser x vezes, lá dentro é multiplicado por uma raiz cúbica de x, e dentro da raiz cúbica é multiplicado por uma raiz quarta de x. Isso vai ter que ser igual a x vezes, aí vamos abrir um parênteses bem grande, primeiramente, abarcando aqui ó, todo mundo que está dentro da raiz quadrada. Então abre o parênteses e todo mundo que está dentro da raiz quadrada são esses caras aqui. Ó. Então eles ficam elevados a meio. É o x, raiz cúbica de x, vezes raiz quarta de x. Todo mundo que está dentro da raiz quadrada. Agora vamos fazer outro parênteses com todo mundo que está dentro da raiz cúbica. Nós vamos ter então x vezes. Tá lá. Então, outro parênteses. A galera que ficou dentro da raiz cúbica, que é a mesma coisa que elevar a 1/3. E raiz quarta de x, eu coloquei x a 1/4. E lá fora está tudo elevado a 1/2. Show de bola. Agora nós vamos começar a distribuir. Então a gente vai ter que pegar aqui esse 1/2. Ele vai virar o expoente desse cara. Show. Agora os expoentes desse cara aqui vão ser basicamente o produto de 1/2 por 1/3. Vamos multiplicar então aqui, ó, 1/2 por 1/3. E jogar lá dentro. Aí fica o expoente desse cara. E 1/2 vezes 1/3 vezes 1/4. Aí fica o expoente desse cara aqui. Com isso nós vamos ter o x
esse cara aqui, em seguida x elevado a meio. Tá lá. Agora, nós vamos ter x, esse cara aqui, que vai ser x elevado a meio, vezes 1/3, que vai multiplicar por 1. Então, aqui, ó, meio vezes 1/3. Em seguida, a gente vai multiplicar ele por 1. Então, vamos repetir aqui embaixo. E aí, agora sim, ó. Esse x aqui é elevado a 1 meio vezes 1/3, vezes esse x elevado a 1 meio vezes 1/3, vezes 1/4. Prontinho. Completamos aqui o nosso termo A4. Então, dessa forma, galera, a integral aqui envolvida do nosso problema, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Essa integral pode ser igual a quê? A x elevado a 1, que é o meu A1, vezes x elevado a 2, vezes x elevado a 1, perdão, x a meio, vezes x a meio, vezes x a 1/3, vezes x a meio, vezes 1/3, vezes 1/4, e assim sucessivamente. Porque se eu fosse fazer o próximo termo, digamos um termo A5, você pode observar que pelo padrão apareceria 1/5 multiplicado na sequência. Nós teremos então um x a 1 meio vezes 1/3 vezes 1/4 vezes 1/5. E assim sucessivamente. Se eu fosse levar até o sexto termo, ia estar multiplicado, apareceria mais um termo com o produto até um sexto. E assim sucessivamente. Então, eu estou começando a perceber qual é o padrão do meu integrando. Dessa forma, nós podemos reescrever esses caras nesse formato aqui, ó. Basicamente, como tem um produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Então fica 1 mais 1 meio, mais 1 meio vezes 1/3, mais 1 meio vezes 1/3 vezes 1/4, e assim sucessivamente. Agora a gente precisa lembrar o seguinte: como eu falei, isso aqui vai cair numa sequência, uma soma, uma série de potências cujo resultado vai dar um valor finito. Então perceba o seguinte, que esses expoentes nada mais são do que essa expressão aqui, ó. Aqui eu tenho 1, que seria equivalente a 1 sobre 1 fatorial. 1 sobre 2 é equivalente a 1 sobre 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse cara aqui, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3, equivale a 1 sobre 3 fatorial, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 vezes 2. Esse cara aqui, ó, é equivalente a 1 sobre 4 fatorial, porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Se eu for pegar o próximo, vai ser 5 fatorial no denominador, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. O próximo seria 1 sobre 6 fatorial, e assim sucessivamente. Então, basicamente, eu estou fazendo um somatório aqui, ó, de 1 sobre um n fatorial. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente pode agora se lembrar da seguinte situação. Toda vez que a gente tinha um somatório de n indo de 0 até infinito, de x elevado a n por n fatorial, isso aqui é a série de Taylor, que resulta em e elevado a x. Se a gente pega esse x aqui e fica igual a 1, então no lugar do x igual a 1, que é a situação mais próxima do que nós estamos trabalhando, já que aqui, ó, todos os nossos numeradores são 1, então é como se o x aqui fosse 1 elevado a n vai dar 1. E embaixo ficou n fatorial. Então, vai ser basicamente eu escrever e elevado a 1. E e elevado a 1 daí. Olha só, e elevado a 1 daí. Só que ainda a gente tem um porém. Nos somatórios que definem, né, essas exponenciais aqui, essas séries de Taylor, nós temos que o n começa em 0. No nosso aqui, claramente, ele não começa em 0. O n começa em 1. Ele começa em 1 sobre 1 fatorial. Então, a gente precisa dar uma ajustada aqui para poder encaixar esse resultado que está aqui, ó. Porque esse resultado começa de n igual a 0. Só que aqui o n começa em 1. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, a gente pode escrever que somatório de n indo de 0 até infinito de 1 sobre n fatorial vai ser basicamente o termo 0, que seria isso aqui, seria 1 sobre 0, né? Mais o termo seguinte, que começaria com n igual a 1. Beleza. Esse termo aqui, eu já sei que ele vale o quê? Ele vale e. Não tem problema. E esse aqui eu sei que ele vale 1. Então, eu posso isolar esse cara aqui, que é o que está no meu expoente. O que está no meu expoente é isso aqui. Então, nós temos a seguinte situação.
somatório de n de 1 até infinito de 1 sobre n fatorial é esse cara aqui, menos 1, com n indo de 0 até infinito. Só que esse cara aqui, com n indo de 0 até infinito, ele vale e. Então, nós vamos ter, na verdade, e menos 1. Show de bola? Então, o expoente lá da nossa integral vai ser basicamente e menos 1. Então, a gente reescreve a nossa integral, que é basicamente esse cara aqui, no expoente. E isso passa a ser x elevado a e menos 1 dx. Olha só como ficou muito mais fácil. Então, todo aquele termo lá, x vezes raiz quadrada de x, que está multiplicando a raiz cúbica de x, na verdade, tudo isso é um x a e a menos 1. E aí a gente tem, então, uma integral polinomial, né, de potência de x, perdão. É só fazer, então, a integração padrão. A gente pega, então, o expoente, soma mais 1, divide por esse resultado. Menos 1 mais 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Fica apenas com x a e sobre e, mais c de a, que é uma integral indefinida. Então, o resultado da nossa integral é esse aí. Tudo isso aqui, essa integral, é x elevado a e sobre e mais c.